Olá pessoal, tudo bem? Eu não sei que horas são aí. Bom, também esse vídeo eu vou colocar depois, não é ao vivo. Mas eu quis gravar agora, porque eu vim tomar um café aqui. Agora é meia-noite. Meia-noite e meia agora, aqui em Portugal. Mas me deu vontade de tomar café. Eu sei que eu não vou... Muita gente não dorme, né? Se tomar café à noite, mas eu durmo. E aí o que acontece? Me veio outro insight agora. E como eu falo, sempre que eu tenho insight, eu quero compartilhar com vocês, né? Qual foi o insight? Eu costumo dormir tarde e acordar cedo. Eu tava olhando umas mensagens que me mandaram. E algumas pessoas me mandam mensagem no privado, né? Tanto no Telegram quanto no direct do Instagram e etc. E agora me veio uma coisa na cabeça, assim, que é óbvia, mas aconteceu naquela hora e eu fiquei pensando e fiz uma analogia, porque tudo eu gosto de dar exemplo e tudo eu faço analogia, pra tudo, né? Então, o que aconteceu? A moça me perguntou alguma coisa e ela falou assim, eu queria te perguntar uma coisa, não sei o que, tal, elogiou o canal, não sei o que, eu queria te perguntar uma coisa. Aí ela começou a contar a história dela, né, e do namorado. E aí, ela contou toda a história e tal, só que no final da história, ela não fez nenhuma pergunta. Ela simplesmente contou a história, o que estava acontecendo e tal, e eu acho que ela queria uma opinião, mas só que como ela não fez uma pergunta, ela não pôs lá uma pergunta, ela só falou assim, eu espero que você veja a minha pergunta. Mas ela contou a história do que estava acontecendo e ela não perguntou o que ela queria saber. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei assim, ó, paralisada, olhando para aquilo tudo que ela me falou, e eu não sabia o que responder para ela, porque eu pensei assim, poxa, mas o que ela quer saber? Ela quer a minha opinião em relação a isso ou aquilo que ela falou aqui? Eu não entendi. Por quê? Porque ela não fez a pergunta, gente. Aí eu fiz uma analogia, eu falei, gente, é isso, olha isso. O que acontece em cima acontece embaixo, o que acontece dentro acontece fora. Com a gente acontece a coisa no dia a dia, a gente não percebe. Se alguém te conta uma história, te fala um monte de problema, mas não te faz a pergunta, só fica falando do problema, reclamando, contando o problema para você, mas não te faz uma pergunta, você não tem como dar uma resposta para essa pessoa. Como é que você vai dar uma resposta se alguém não te perguntou nada? No mínimo você está sendo intrometido, certo? Com o universo é a mesma coisa, gente. Caiu a ficha? Se você não faz a pergunta, por que o Access manda a gente ficar na pergunta? Porque se você não fizer a pergunta, como é que o universo vai saber o que ele tem que te responder? Como é que o universo vai te dar o que você quer se você não pediu? Porque a pergunta é o pedido. Se você não pedir, ele não vai te dar nada, ele vai ficar esperando você pedir. Se você não fizer a pergunta, ele não vai te dar a resposta, ele vai ficar esperando a sua pergunta, porque ele não sabe qual é a resposta que ele tem que te dar sem ter a pergunta. Você não perguntou nada, então ele vai ficar esperando, paralisado, assim como eu fiquei na mensagem, sem saber o que responder. Ele vai ficar esperando até você fazer a pergunta. Quando você formular a pergunta de uma maneira clara e objetiva, aí sim ele vai movimentar recursos para te dar a resposta que é a melhor para você. Porque quando alguém te pergunta alguma coisa, você não quer dar a melhor resposta? Mesmo que você não saiba, você tenta procurar fazer o seu melhor, não é isso? É a mesma coisa. Essa pessoa me perguntou, não, me mandou esse texto na mensagem, mas não fez a pergunta no final. Se ela tivesse feito a pergunta, eu ia tentar dar a melhor resposta, a minha melhor resposta, para suprir a situação dela, para suprir a necessidade dela em saber daquilo. Ela estava me pedindo um auxílio, certo? Com uma pergunta. Mas enquanto ela não fizer a pergunta, eu não tenho como dar uma resposta.
Só que eu, por exemplo, mandei uma resposta para ela dizendo assim: então, querida, qual que é a sua dúvida, né? O que você quer saber de mim? O que você quer me perguntar, na verdade? Para ela me mandar a pergunta. Mas o universo não faz isso. Ele não tem boca, ele não é uma pessoa. Ele não vai virar para você e falar: olha, você tem que fazer a pergunta. Quem está mostrando isso pra gente é o Axis. O Axis fala para você: olha, faça a pergunta, porque o universo funciona como a gente. Percebeu a analogia? Percebeu como é igual? O universo funciona como a gente. Se alguém não te faz uma pergunta, como você pode dar uma resposta? E se você der uma resposta, você está sendo intrometido. O universo não vai ser intrometido, ele não vai te dar aquilo que você não pediu. Ele não vai te dar aquilo que você não perguntou. Ele não vai te responder aquilo que você não perguntou. Então, enquanto você não pergunta, você fica só reclamando, contando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que não sei o quê. Não dá certo isso, não dá certo aquilo e tal. Mas você não pergunta nada. Ele tá te observando e falando: ok, tá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você quer que eu faça o quê? Faz a pergunta. Concorda? Se você fizer a pergunta, ele: tá, então é isso que você quer de mim. Porque quando você faz a pergunta, você está fazendo o pedido. Tá bom. Então é isso que você quer de mim? Então é isso que eu vou te dar. Eu vou procurar os meus melhores recursos para te responder, para responder a sua pergunta da melhor maneira e te dar a melhor solução. É o que o universo faz. Porque o universo, ele não tem filtro. Ele simplesmente vai fazer aquilo que você quer. Porque ele segue o quê? A energia. Só que a energia precisa ser direcionada pelo quê? Que eu já falei num outro vídeo, pela pergunta. É a pergunta que direciona a energia. Se você fizer a pergunta certa, a sua energia vai ser direcionada para aquilo que você quer. Se você não faz a pergunta certa, como aquele caso que eu falei dos porquês, né? Que você nunca deve começar uma pergunta com porquê. Porque quando você fala: por que o universo acontece isso comigo? Por quê? Você está reclamando, você está querendo uma justificativa do universo. E você não está querendo uma solução. Quando você pergunta como pode melhorar, como seria a maior contribuição, aí sim você está pedindo para o universo que te dê uma solução. E aí ele vai, diante da sua pergunta de como pode melhorar, encontrar a melhor maneira dentro do repertório dos recursos que ele tem, que são infinitos, assim como você também é um ser infinito, o universo é um ser infinito, e ele vai te dar as melhores respostas, os melhores recursos dentro daquilo que você pediu, daquela pergunta que você fez, ou seja, do direcionamento que você deu para a energia que você colocou na sua pergunta. Entendeu? Não sei se eu me fiz entender direito, gente. Mas é isso. É isso que me veio de insight agora na hora de tomar café aqui, porque às vezes eu quero tomar café essa hora da manhã. Desculpa, mas eu gosto de compartilhar tudo aí com vocês. Mas foi esse insight que me veio, porque eu fiquei parada na frente da tela do computador olhando para a mensagem e eu falava: mas o que eu vou responder se ela não fez a pergunta? E eu fiquei uns 5 minutos, te juro, fiquei uns 5 minutos olhando para a tela do computador sem saber o que responder. E aí eu me toquei que eu não sabia responder porque não tinha pergunta. Eu estava tentando decifrar o que ela queria me perguntar, porque ela não fez a pergunta. Então não deixe o universo tentando decifrar o que você quer. Porque quando ele tentar decifrar, assim como eu, se eu tentasse decifrar o que ela queria, se eu não perguntasse de volta para ela, eu ia dar qualquer resposta que eu achasse conveniente. No caso do universo, se você não perguntar, não direcionar a energia, ele vai te dar qualquer resposta de acordo com a energia que estiver presente naquele momento. E que no seu caso, no caso de pessoas que estão reclamando, perguntando por quê e tal, se for uma energia negativa, ele vai te devolver algo negativo, porque você não fez uma pergunta. Então ele põe a energia do jeito que ele veio. Veio, vai. Você não direcionou, você não fez uma pergunta, você não pediu, você não solicitou nada. Então eu dou qualquer coisa. Se for bom,
ótimo. Se não for, também. Porque para mim não vai fazer diferença a resposta, concorda? Vai fazer diferença para quem perguntou. Ou, no caso, quem não perguntou. Como ela não perguntou, não tinha uma resposta para dar correta. Eu dei qualquer resposta. Não foi o caso, né? Porque eu perguntei o que ela queria saber. Mas o universo não vai te perguntar o que você quer saber. Ele simplesmente vai ficar parado até você dar uma direção para a energia, fazer uma pergunta para ele te dar a resposta, ou ele vai utilizar a energia circulante que for predominante em você, ou positiva ou negativa, para te dar aquilo que ele acha que é o que você está pedindo. Se você está reclamando, ele vai te dar mais daquilo que você está reclamando, porque é aquilo que você está vibrando. E como você não fez pergunta, não solicitou nada, ele te dá o que você está vibrando. Entendeu, gente? Espero que esse vídeo tenha sido alguma contribuição aí para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção e vejo você no próximo vídeo. Boa noite aí para vocês.